Bom dia, meus amores. Vamos dar continuidade aos sistemas de equações, né? Sistemas de equações, vocês já viram ano passado, equações do primeiro grau, né? Vocês já viram ano passado, no 8º ano. Agora a gente vai ver de novo, só que com algumas mudanças, né? Ano passado vocês viram sistemas de equações do primeiro grau. Agora a gente vai ver sistemas de equações, né, com uma mistura aqui. Sistemas de equações com duas variáveis, como vocês podem observar, a gente tem duas variáveis, né? E o resultado desse sistema, ele vai formar uma equação do segundo grau, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui o exemplo. A gente tem o exemplo x ao quadrado, a primeira equação, mais y ao quadrado igual a 20. E a segunda equação, x mais y é igual a 6. Eu quero resolver aqui esse sistema. Da forma como ele está, se a gente quisesse usar, por exemplo, a gente tem dois métodos, substituição e adição. Se a gente quisesse utilizar o método da adição, a gente não conseguiria resolver, não é isso? Então, a gente vai utilizar o método substituição. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a segunda equação, x mais y igual a 6, ok? Vai pegar a segunda equação, essa que está com a setinha apontada, x mais y igual a 6, e vai isolar uma das variáveis. Ou vai isolar o x ou isolar o y. Eu preferi isolar o x, tá bom? Então, x mais y igual a 6, que é a segunda equação. Isolei o x no primeiro membro, então ficou x igual, passo o y para o segundo membro, então ele passa negativo, então fica menos y. Feito isso, eu vou aplicar o método substituição. Eu tenho que x é igual a 6 menos y. Esse é o valor de x. Então, eu vou substituir, usando o método de substituição, eu vou substituir na primeira equação, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. Onde tiver x, eu vou substituir por 6 menos y. Usando o método substituição, eu vou pegar a primeira equação, escrever ela aí, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. E vou substituir o valor de x. Quem é o valor de x que eu tinha encontrado na segunda equação? É 6 menos y, ok? Então, substituindo o valor de x, vai ficar 6 menos y dentro do parênteses elevado ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 20. Então, vou desenvolver, ó. Vou desenvolver este 6 menos y ao quadrado, que é quem? O quadrado do primeiro termo, então fica 6 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é 6, vezes o segundo termo, que é y, mais o quadrado do segundo termo, que é y ao quadrado. Repito esse y ao quadrado, a igualdade, né? E o 20, igual a 20. Eu continuo resolvendo aqui. Quem é 6 ao quadrado? 36. Menos 2 vezes 6 vezes y é menos 12. Mais o y ao quadrado é y ao quadrado. Repito, o mais y. Trago o 20 para o primeiro membro, ele vem negativo, menos 20 e igual a 0. Então, vou resolver 36, ok? Menos 20. Quem é 36 menos 20? 16. Então, vai ficar 16 menos 12y. Quem é y ao quadrado mais y ao quadrado? 2y ao quadrado, igual a 0. Não é isso? Então, reagrupando, vai ficar 2y ao quadrado menos 12y mais 16 igual a 0. Como eu percebi que eu posso simplificar essa equação, dá para mim dividir todo mundo, todos os termos são divisíveis por 2. Então, vou dividir
todos os coeficientes, né? Vou dividir toda essa equação por 2. Vai ficar 2y ao quadrado dividido por 2, que é y ao quadrado. Menos 12y dividido por 2, que é menos 6y. E 16 dividido por 2, que dá 8. Então, simplifiquei. Eu fiquei com esse resultado. X ao quadrado menos 6y mais 8 igual a 0. Você poderia me perguntar assim, Tia, se eu não quisesse simplificar, teria algum problema dela ficar dessa forma? Nenhum problema, tá bom? Teria nenhum problema. Mas se também a questão pedir para você deixar ela na forma mais reduzida possível, você vai simplificar, tá bom? Mas se a questão não pedir, nenhum problema ter ficado da primeira forma, 2y ao quadrado menos 12y mais 16 igual a 0. Vocês observam que quando eu resolvi esse sistema de equação, ele caiu numa equação do grau. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar as raízes reais dessa equação de segundo grau. Igual a gente calculava uma equação de segundo grau normal, que a gente aprendeu. Então, vamos lá. Vamos pegar quem são os nossos coeficientes. O coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 6 e o coeficiente B menos 6 e o coeficiente C é igual a 8, tá bom? Tá aqui a equação e aqui os coeficientes. Coeficiente A é 1, coeficiente B é menos 6, coeficiente C é 8. Então, vou aplicar aqui o discriminante, tá? Então, vai ficar delta igual B ao quadrado menos 4AC. Então, substituindo, delta vai ser igual a menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Então, menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 8 dá menos 32. Então, 32 menos 2 dá 4. Então, o nosso delta é 4. Ou seja, o nosso delta ele é maior que zero. Quando o delta é maior que zero, a equação vai possuir duas raízes reais distintas, ou seja, duas raízes reais diferentes. Então, agora a gente vai calcular, né, os valores das nossas raízes. Lembrando que aqui as raízes estão na variável y, né? Então, a gente vai calcular o nosso valor em y, não em x, tá? Como a gente estava acostumado a calcular em x. Então, a gente vai calcular em y porque a equação está em função de y aí, né? Então, vai ficar y igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Y vai ser igual a menos o menos 6, né? Mais ou menos a raiz do delta, que é 4, dividido para 2 vezes 1, que é 2. Então, menos com menos dá mais, então fica 6, mais ou menos a raiz de 4, que é 2, dividido por 2. Então, agora eu vou encontrar a raiz 1 e a raiz 2. Então, y1 vai ser 6 mais 2 dividido por 2, então vai ficar 8 dividido por 2, que é 4. Então, a primeira raiz é 4. A segunda raiz, a raiz 2, vai ser 6 menos 2, que é 4, dividido por 2, que dá 2. Então, as raízes reais são 4 e 6. 4 e 2, perdão. 4 e 2. Então, a primeira coisa, só voltando para a gente dar continuidade. A gente tinha um sistema de equação, onde apresentava duas equações. A equação 1, que é a primeira, e a equação 2, que é a segunda. A gente isolou o valor de x na equação 2. Ok? Isolou o valor de x na equação 2. E substituiu em seguida o valor de x na equação 1. Quando a gente utilizou esse método de substituição, a gente encontrou como resultado uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, ela possui duas raízes. Não é isso? Se ela tiver solução, ela possui duas raízes. Então, a gente foi encontrar as raízes dessa equação. Para isso, a gente calculou o discriminante e encontrou o valor de delta. Depois, a gente aplicou o Bhaskara e encontrou os valores das raízes reais, que é 4 e 2. E agora, o que eu faço com 4 e 2? Agora, eu encontrei os valores relacionados a y. Então, tá faltando quem?
x, porque os meus sistemas de equações tem como solução um par ordenado, não é isso que é o meu par ordenado? O x e o y. Então, só tem o par ordenado se eu tiver os dois valores, não é isso? Então, agora a gente vai encontrar a solução. Então, a gente vai substituir as nossas raízes, ok? São duas, para y igual a 4 e para y igual a 2. Quando o y for igual a 4, ó, substituindo, que o x é quem? O x é 6 menos y. Então, onde tiver y, eu vou colocar 4. Então, x vai ser 6 menos 4, então x vai ser igual a 2. Então, o nosso primeiro par ordenado é que o y é igual a 4, então o x vai ser igual a 2. Então, o par ordenado, ele vem na ordem x, y, né? Primeiro o valor do eixo x, depois o valor do eixo y. Então, vai ficar da seguinte forma. O par ordenado é o valor 2 e 4. Não é isso? Nosso par ordenado. Esse é o nosso primeiro par ordenado. Nós vamos ter quantos par ordenados? Nós iremos ter 2 par ordenados. Esse é o par ordenado quando o y é igual a 4. Tá faltando o par ordenado quando o y for igual a 2. Então, a gente vai substituir. Para y igual a 2, né? A gente vai substituir na equação. X vai ser igual a 6 menos 2. Então, Então, nós temos que o nosso par ordenado vai ser quem? 4 e 2. Então, qual vai ser a solução do meu sistema de equação? Serão os pares ordenados 2 e 4 e 4 e 2, ok? Esse é a nossa solução. Ah, tia, então quer dizer que primeiro eu vou usar o método substituição para resolver o sistema. Quando eu usar o método substituição, eu vou chegar a uma equação de segundo grau. Isso. Depois, tia, que eu encontrei a equação de segundo grau, o que eu tenho que fazer? Você vai encontrar as raízes reais dessa equação. Ah, tia, então vou usar o delta discriminante. Isso, você vai encontrar o valor discriminante. Depois vou usar a fórmula de Bhaskara. Exatamente. Encontrei as duas raízes, tia. Finalizou? Negativo. Encontrou as duas raízes, você vai substituir para encontrar o valor da outra incógnita, porque são duas, né? No caso aí, nosso, era o x e o y, ok? Então, no caso, eu encontrei as raízes reais para o y, então vou substituir e encontrar os valores dos pares ordenados usando as duas raízes, ok? Então, vão ser 2 pares ordenados. Não é isso? A solução vai estar em função de duas raízes, então vão ser 2 pares ordenados, ok? Vamos para um próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, eu tenho x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 18 e, né, equação 1, e na equação 2, eu tenho x menos y igual a menos 3. Primeiro passo é isolar uma das variáveis. No caso, eu vou isolar o x, tá bom? Então, isolando, peguei a equação 2, vou isolar. Então, vai ficar x igual a y, ele está negativo no primeiro membro, passa positivo para o segundo, menos 3, que continua negativo porque ele já estava no segundo membro. E agora? Agora, eu vou usar o método substituição. Eu vou pegar essa equação aí, x igual a y menos 3, e o x é representado por x menos 3, vou substituir na primeira equação. Onde tiver x, eu vou colocar quem? Y menos 3. Onde tiver x, eu vou colocar y menos 3. Então, vamos lá. Usando o método de substituição. Então, a equação é x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 18. Essa é a primeira equação onde eu vou substituir. Substituindo, eu tenho que y é x menos 3, então vai ficar x menos 3 elevado ao quadrado, mais 2 vezes y ao quadrado igual a 18. Resolvendo aqui, ó, desenvolvendo o quadrado da diferença, vai ficar o quadrado do primeiro termo, que é y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes y, que é 2y,
vezes o segundo termo, que é 3. Então, vai ficar menos 6y. Mais o quadrado do segundo termo, o quadrado de 3 é 9. Então, repito o restante, ó. Menos 2y igual a 18. Mas aí eu já passei 18 para o primeiro membro, então vem menos 18 igual a equação a zero. Resolvendo, ó, eu vou ficar com y mais 2y, que dá 3y, menos 6y, e fica com menos 18 mais 9, que dá menos 9, igual a zero. Eu percebi que essa equação aqui pode ser simplificada, todos os seus coeficientes por 3. Então, eu vou simplificar, vou dividir a equação por 3. Dividindo essa equação por 3, eu vou ficar com y ao quadrado menos 2y menos 3 igual a zero. Ah, tia, eu não quero simplificar. Eu poderia usar já bem daqui, a partir daqui, para resolver e encontrar as raízes reais? Poderia, tá bom? Então, vamos calcular o delta. Tirando os coeficientes da equação, eu tenho que o a é igual a 1, o b é menos 2 e o c é igual a 3. Então, vou calcular o discriminante. Então, fica b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. 2 ao quadrado é 4, menos com menos é mais, 4 vezes 3, 12. 12 mais 4 é 16. Resolvi. Agora, eu vou calcular o discriminante. Vai ficar menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos da fórmula com o menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é 16, dividido para 2 vezes 1. Então, vai ficar menos com menos dá mais ou menos a raiz de 16, que é 4, 2 vezes 1, 2. Então, a primeira raiz vai ficar 2 mais 4 dividido por 2, 2 mais 4 é 6, 6 dividido por 2, 3. A segunda raiz vai ficar 2 menos 4, que é 2, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, a segunda raiz é menos 1. Encontrei as raízes, terminou? Não. Eu vou encontrar agora nossos pares ordenados. Ou seja, se eu tenho um valor de y, falta eu encontrar o valor de x para formar os pares ordenados. Então, para y igual a 3, qual vai ser o valor de y? Então, eu vou substituir. Se o x é igual a y menos 3, então vai ficar x igual a 3 menos 3, x é igual a 0. Então, nosso par ordenado é 0 e 3. Lembrando que o par ordenado ele vem sempre nessa ordem. X, primeiro o eixo x, depois o eixo y. Ok? Vamos para o próximo. E quando o x for igual a menos 1, o que a gente faz? A gente só substitui. Então, x vai ser igual a y menos 3, x vai ser igual a menos 1 menos 3, x vai ser igual a menos 4. Então, o que vai ser meu par ordenado? Menos 4, menos 1. Então, nós temos que a solução são os pares ordenados 0 e 3, e menos 4 e menos 1, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar lá no privado e me chamar, tá bom? Ao finalizar o vídeo, deixem o comentário de vocês e não esqueçam de curtir também, tá bom? Beijos!